Vários universos são repletos de seres extremamente poderosos, e dois deles são o universo da DC e o universo SCP. E nesse vídeo eu quero falar sobre o quão poderoso seriam os SCP-001, no caso o Rei Escarlate e o Guardião no universo DC. E para saber mais sobre isso, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, eu sei que tem muita divergência com relação aos poderes do universo SCP. E eu sei também que alguns vão concordar comigo e outros não, e isso faz parte do jogo. Mas eu quero falar pra vocês que para ser possível dimensionar esses personagens, eu vou partir de um único pressuposto, e ele é o seguinte: o Deus, o criador da DC, será semelhante em poder ao criador do universo SCP. E eles então seriam praticamente onipotentes, mas não totalmente. E isso será extremamente importante para a análise que será baseada nisso. Mas se você quiser um outro vídeo para que eu faça uma comparação entre esses dois deuses, é só deixar aqui nos comentários que eu faço. Mas dito isso, vamos entender mais sobre esses personagens. E galera, o Rei Escarlate é provavelmente o principal antagonista do universo SCP, sendo uma criatura que quer destruir toda a criação. E se não houvessem seres muito poderosos para impedi-lo, ele de fato seria capaz de consumir todos os universos, todas as realidades e todas as linhas do tempo, o que bota o nível de poder dele pra lá de multiversal. E ele pode dominar a matéria, a mente, o tempo e o espaço. Ele pode dobrar facilmente a realidade e pode apagar tudo da existência, além de ser imortal e poder corromper a alma de quem quiser. E por aí vai. Ele é considerado também quase onipotente, sendo uma ameaça até para a divindade desse universo. E se quiser saber mais sobre ele, saiba que eu já tenho 2 vídeos falando sobre o Rei Escarlate. Em um deles eu falo sobre quem ele é e no outro eu falo dos poderes detalhadamente. Os vídeos estarão na descrição e no card no final do vídeo, depois dê uma conferida. Já o Guardião, ou o Guardião do Portão, é um ser de origem divina extremamente poderoso. Ele é provavelmente um arcanjo e talvez o mais forte deles, que é encarregado de guardar a passagem para o paraíso. Então pense no quão poderoso e competente tem que ser uma criatura para ser incumbida na missão de proteger a passagem para o céu, que é o lar da perfeição do Criador. Certamente ele é a elite da elite. E ele também conta com uma espada imparável, capaz de matar praticamente qualquer um, que por sinal consegue ultrapassar até mesmo o tempo e o espaço. Ele é um ser invulnerável e com poderes divinos e mentais sem comparação. Nenhum ataque humano tem qualquer efeito contra ele, e ele é tão poderoso que mantém o Rei Escarlate fora do paraíso. Ele é um ser que até o Rei Escarlate reluta em enfrentar. E portanto, ele é ridiculamente forte, tanto que já destruiu grande parte do exército do Rei Escarlate com um único golpe. E eu também tenho um vídeo sobre o Guardião, que vale muito a pena conferir. Mas agora, trazendo eles para o multiverso da DC, como que ficaria a hierarquia de poder? Se compararmos essas entidades com heróis que não estão no topo, como por exemplo, o Cyborg, o Mutano, o Constantine e etc. Nesse caso, não teria nem graça. Esses personagens seriam obliterados como se fossem insetos. Mas se a comparação for com a elite dos membros da Liga da Justiça, ou com magos como o Senhor Destino, já poderia ter alguma divergência, porque alguns feitos desses caras são sinistros, como por exemplo rebutar o multiverso inteiro, ou derrubar um ser da sexta dimensão com um golpe. Mas ainda assim, em média, esses personagens não teriam chances. O nível do Rei Escarlate e do Guardião ainda está em outro patamar completamente diferente. E resta então partir para as entidades, como o Espectro, o Vingador Fantasma e etc. Esses seres poderiam dar até alguma raça, mas seriam inevitavelmente obliterados também, assim como os deuses, os novos deuses e qualquer outro ser semelhante.
Até mesmo seres da quinta dimensão ou seres da sexta dimensão como o Anti-Monitor poderiam ser derrotados. E é aí então que chegamos no nível mais esperado, que é a comparação desses personagens com os mais poderosos seres criados pela própria presença, ou o Deus da DC. E vamos pegar como exemplo os arcanjos da DC. Se você parar para pensar, o Rei Escarlate e o Guardião têm muitas semelhanças com os arcanjos da DC. Por exemplo, uma vez, quando o Rei Escarlate recriou seu próprio corpo, ele abalou todo o multiverso, só pela presença dele. E já o Miguel Demiurgos precisou ser isolado, pois a sua morte poderia danificar toda a criação. E isso já põe eles em um patamar mais ou menos semelhante. Mas também existem outras semelhanças. Por exemplo, o Miguel, por mais de uma vez, se mostrou responsável por impedir a entrada e banir criaturas do céu, sendo o possível mais poderoso servo de Deus. O que tem total semelhança com o Guardião, que inclusive acredita-se que ele seja capaz de barrar a entrada do Rei Escarlate, que poderia ser associado facilmente à figura do Lúcifer Morningstar, que por sinal também tem o potencial de ser uma ameaça para toda a criação. Ele só não é porque não quer. E assim como o Rei Escarlate é uma ameaça para toda a criação e talvez até para a divindade, o Lúcifer também é, tanto que ele já destruiu um aspecto da presença. Mas veja, as duas divindades dos dois universos não são onipotentes, mas chegam perto. E o Lúcifer e o Rei Escarlate são ameaças diretas para essas divindades. E os braços mais poderosos dessas divindades são exatamente o Miguel e o Guardião. E mais do que isso, até a espada do Guardião lembra a espada de Azazel, que normalmente fica em posse do Gabriel. E lembre-se também que ambos foram criados pelos deuses de seus respectivos universos para serem os mais fortes. E como os deuses serão equivalentes para esse vídeo, essa comparação faz sentido. Então eu acredito que uma luta equilibrada seria Lúcifer e Miguel contra o Rei Escarlate e o Guardião. E muita gente pode se perguntar o seguinte: mas será que o deus do universo SCP não é mais forte e talvez não seja realmente onipotente? E a resposta é não, mesmo porque o deus do universo SCP já foi alegadamente superado por outro SCP, então isso não faz sentido. E nem faz sentido falar que os personagens do universo SCP são mais fortes só porque o universo lá é maior. Porque um cara como Miguel destruiria também o universo SCP. E isso é indiscutível. E portanto, galera, eu não sou o cara que acha que os personagens SCP solariam toda a DC facilmente. E nem muito menos sou daqueles que acham que os SCPs são inúteis fora de seus universos. Mas agora, e vocês? O que vocês acham? Como você acha que seria se o Rei Escarlate e o Guardião fossem da DC? E numa luta entre Lúcifer e Miguel contra o Rei Escarlate e o Guardião, em quem você apostaria? Deixa aqui nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreva para não perder outros lançamentos. Conto com o apoio de todos e até a próxima!